Como anunciamos no início do programa, chegou o momento da nossa reportagem em homenagem aos pais. Todos sabemos como é importante essa relação entre pais e filhos, repleta de amor e carinho, e que para quem vive no campo tem um significado ainda mais especial, o conhecimento que é compartilhado sobre as rotinas de produção. Em São João do Oeste, na comunidade de Cachoeira Alta, fica a propriedade da família Calx. Aqui cada pedaço de chão carrega histórias que atravessam gerações. Seu Valdecir construiu esse lugar plantando raízes profundas na terra fértil, onde o trabalho com o gado leiteiro e o cultivo de grãos se misturam ao amor pelo campo. Eu venho de família de agricultor. Eu me criei na agricultura, né? Meus pais sempre foram agricultores, né? Aí o tempo que eu morava lá, mas em outra região, né? Aí um tempo eu trabalhei fora, né? Aí depois a gente comprou essa chácara aí, acho que foi em 98, né? Aí que eu comecei a mexer com vaca de leite, né? E aí plantar um pouco de terra também, né? E aí acho que faz uns 20 anos que eu tô nessa região, né? O produtor administra o trabalho de forma precisa. A área é dividida entre a produção de silagem para alimentar o gado e o cultivo de soja, que se tornou um dos pilares da renda da família. A área total é 20 alqueires, né? Aí a gente planta uma parte para silagem, né? Para as vacas, né? E o restante a gente faz, a maioria é soja, né? Planta mais soja, às vezes planta um pouco de feijão também, né? Mas o foco maior é a silagem para as vacas, né? A gente faz verão e faz inverno, né? Faz duas. Esse ano o clima foi bom, né? Favoreceu, a gente fez uma silagem muito boa de inverno também, né? Mas seu Valdecir não está sozinho nesse desafio. O filho Breno encontrou na agronomia uma forma de contribuir com o trabalho do pai. Crescido no campo, ele decidiu estudar para melhorar ainda mais a produção da propriedade. A questão das novas tecnologias eu acho muito importante tu introduzir na propriedade, né? Talvez meu pai não tenha esse conhecimento e ele não saiba, talvez, a importância. Então eu consigo repassar para ele esse conhecimento, eu consigo introduzir na propriedade e consigo buscar, talvez, melhores resultados na nossa lavoura, graças a essas novas tecnologias que chegam, né? E talvez para eles não cheguem como chega para mim, né? Para mim é um pouco mais fácil, tenho mais facilidade com mexer com tecnologias e tal do que ele, né? Então eu consigo mostrar para ele como é eficaz, como funciona. Além do Breno, a família Calx conta com Tatiane, a filha mais velha. O amor pelos animais, cultivado desde a infância, a levou a seguir carreira na medicina veterinária. Hoje, ela cuida do gado com o mesmo carinho de sempre, mas agora com o conhecimento técnico necessário para garantir a saúde e o bem-estar dos animais. Aqui a gente trabalha com o sistema Compost Barn. Nós contamos com 66 animais em lactação aqui no total. Elas ficam confinadas e são 2 ordenhas por dia. As novilhas, até elas emprenharem, elas ficam fora do barracão, em sistema semi-confinado. Após elas ali confirmarem a prenhez, com em torno de 4 meses, elas já vêm para o barracão para estar socializando com as outras vacas, para subsequentemente elas parirem e entrarem em lactação também. Questão de produção de leite por dia, qual que é? Então, a gente varia aí entre uma média de 37, 38 litros por dia em 2 ordenhas. Mas depende da época do ano, de 36 a 38 litros, 38 litros e meio. Dependendo bastante da época do ano, clima, diversos fatores, às vezes uma troca de silagem ou algum fator alimentar. O futuro da família Calx está sendo construído dia a dia com o trabalho conjunto de Valdecir e seus filhos. A sucessão familiar, muitas vezes um desafio para as propriedades rurais, aqui acontece de forma natural. Seu Valdecir se orgulha de ver os filhos envolvidos na mesma terra que ele cultivou por décadas, cada um contribuindo com suas habilidades para o crescimento e a prosperidade da fazenda. Na questão da sucessão familiar, eu, com meu pai e minha irmã, ele sempre introduziu nós desde criança no serviço e tal, né? Então, desde sempre nós aprendemos, nós fomos criados nesse meio e para nós é uma sucessão muito natural. É um negócio que acontece com uma facilidade bem grande por conta de tu estar no meio. Para ele ensinar, nós
foi um grande prazer. Ele mesmo disse que gosta muito de ter nós no campo junto com ele, né? Então, além de ser bom para ele, é bom para nós também. Fazer a sucessão familiar no campo é uma tarefa que exige planejamento e dedicação. Além de compartilhar aprendizados, pais e filhos também investem na atividade para que as próximas gerações mantenham vivo o amor pela terra. Nesta outra propriedade de 145 hectares, em Três Barras do Paraná, não é diferente. Aqui a tradição e o futuro caminham juntos. No campo, é a experiência do seu Ney com a nova geração representada pelos filhos William e Leonardo. As áreas são divididas entre lavoura de grãos, que Leonardo e William assumiram, e o gado leiteiro sob os cuidados atentos do seu Ney. Nascemos na agricultura. Nunca trabalhamos, na verdade, nem de peão. Às vezes trabalhamos assim de peão, de aí seria quando tinha de folga, nós trabalhávamos. Quando era solteiro, precisava ganhar uns trocos, né? Mas a nossa atividade sempre foi forte na agricultura. Compro de leite e gado de corte. Lá no meu pai, onde eu nasci, nós lutamos com gado de corte, né? Então, bastante gado de corte e de leite, que era tirado tudo manual, né? Nós se criamos numa agricultura muito fraca, né, na época. Os filhos Leonardo e William têm investido em tecnologias para aumentar a produtividade. Tratores e maquinários modernos e a constante busca por inovações agrícolas fazem parte da rotina deles. Mas mesmo com toda a modernidade, os valores tradicionais passados pelo seu Ney continuam a ser o alicerce do trabalho. A gente trouxe muito conhecimento de lá, desde de novas tecnologias, como a aplicação com drones agrícolas, o qual a gente usa. Tem empresas que terceirizam produtos, terceirizam serviços aqui na região e a gente acaba utilizando na cultura do milho, contra outras ferramentas como a agricultura de precisão. E uma que eu sempre bato em cima é a questão de rotação de culturas e plantas de cobertura. Pois hoje talvez tu deixe de ganhar em uma cultura comercial, mas amanhã depois tua estrutura física, química e biológica do solo vai te retornar bem mais numa safra de soja, no caso uma safra normal, né? Seu Ney observa com orgulho o trabalho dos filhos. Ele sabe que, apesar das diferenças de geração, a essência do que ele sempre valorizou na agricultura está sendo preservada. Eu gosto muito deles, eu amo eles. Eles trabalham muito e a atividade deles é avançar, né? Porque eu dei um incentivo e eles gostam de mim porque é onde que eu estou, tudo quanto tiver um churrasquinho, coisa, eles estão sempre convidados no meio, quem sabe. E quando tem um negócio maior, que em termos de negócio, eles sempre falam comigo, porque a gente não é, eu tenho só o ginásio, mas em visão de negócio, às vezes o cara pode ter estudo, mas não tem visão, né? Todas as coisas tem que ter visão de negócio, né? A pessoa mais madura, eu queria plantar bastante feijão, essa safra, digo 10 ao que eles não plante. Feijão não vai dar, porque eu já escutei no Homem à Terra que não vai dar. Foi plantado só aquele uma quarta e já deu 5 mil de prejuízo. Então, é isso aí. A sucessão familiar aqui também é um tema natural para a família do Ney. Desde cedo, Leonardo e William foram envolvidos nas atividades da fazenda, aprendendo na prática o valor do trabalho e da união familiar. Para eles, seguir os passos do pai nunca foi uma obrigação, mas uma escolha motivada pelo exemplo que ele sempre foi. Sei que tem vários pais que não dão essas oportunidades para os filhos, né? Às vezes deixam um funcionário evoluir mais do que um próprio filho, né? E o meu pai, graças a Deus, sempre deu essa oportunidade para a gente, sempre levou nós juntos. Então é só agradecer mesmo. E o sonho a partir de agora? Cada vez evolui mais, né? Na agricultura, cada vez evolui mais. Tudo que eu tenho é para eles, e eles sabem disso. E eles estão contentes comigo, e eles vão ficar sabendo, eles sabem que eles estão certos, no ramo certo, né? Porque é um orgulho, nós tudo não podemos ficar lá na cidade, nós temos que produzir alimento, né? E é a mensagem que eu falo de verdade e é de coração, que eles vão ficar com nós na agricultura sempre. E até o final dos templos, né, como diz o outro. Porque a vida nossa é isso aí mesmo.
Nós não podemos correr lá na cidade porque você sabe que a coisa é complicada. Se aqui é uma terra que corre leite e mel. Só não corre se a pessoa não trabalhar. E aqui no estúdio a gente continua a conversa sobre planejamento sucessório e para isso a gente recebe 2 especialistas no assunto. Quem está aqui com a gente hoje, Luciana Matsuguma, coordenadora do programa Herdeiros do Campo. Seja bem-vinda, Luciana. Muito obrigada pelo convite. Que bom recebê-la. E também o William Júlio de Oliveira, advogado especialista em sucessão familiar, sócio-diretor jurídico da Evolua Consultoria. Bom dia, seja bem-vindo, William. Bom dia, Antoniela. Muito obrigado pelo convite. Muito bem. Vamos começar falando então, depois da gente ter assistido aí, né, essas 2 reportagens mostrando exemplos de pais e filhos trabalhando juntos. Eu queria que vocês contassem um pouco de como vocês têm visto essa ideia de famílias trabalhando juntos e a questão da sucessão. Você primeiro então, Luciana, falando aí do projeto, inclusive, que vocês têm há muitos anos. Tá. Então, eu vou falar um pouquinho do Herdeiros do Campo, que é um programa do Sistema FAEP-Senar, que foi desenvolvido para falar sobre a sucessão familiar. E ele é um programa bem diferenciado porque ele coloca 2 gerações, as 2 gerações, para se discutir o assunto. E ele tem um propósito de despertar, né, o planejamento sucessório, é discutir sobre patrimônio, sobre o negócio propriamente dito e a família, que é quem acaba decidindo e envolvendo todo esse processo, né? E hoje no Paraná a gente vê muitos exemplos dando certo, né? É bem isso mesmo, é bem isso mesmo. William, você também que já lida com essa questão há algum tempo, né? Fazer planejamento sucessório hoje já é um assunto que está mais aberto entre as famílias. Hoje, como você vê? Sim, Antoniela, professor Celso, esse é um assunto recorrente no meio familiar, sobretudo aqui no Paraná, que é uma característica de pequenas propriedades. Então, cada vez mais os herdeiros, e não só os patriarcas, estão preocupados com a importância do planejamento sucessório para não dilapidar esse patrimônio que foi trabalhado durante uma geração anterior. E como a gente conversava aqui nos bastidores, é muita conversa envolvida, né? O importante quanto a isso é você ter uma ordem para essas conversas, acho que a Luciana deve concordar, de ter um respeito à hierarquia, fazer um pertencimento onde que todos são convidados a trazer suas opiniões, a mãe, o pai, os filhos, os chamados também agregados, para que no final desse processo nós tenhamos uma condição harmoniosa para esse planejamento sucessório. E para ser harmoniosa, eu queria que a Luciana explicasse para a gente algo que você sempre traz quando você fala sobre planejamento sucessório, que é entender a propriedade como uma empresa em funcionamento, né, Luciana? É isso mesmo, Antoniela. Apesar dela ser uma empresa familiar e ter todo esse sentimentalismo, né, envolvido, porque ela vem de uma história, e é como o William comentou, é de algumas gerações aqui no estado do Paraná. Então você tem todo um histórico de crescimento de famílias ali, mas ele é um negócio e ele precisa ser olhado como um negócio. E aí, quando eu olho a propriedade rural como uma empresa, eu também preciso olhar a família não só no papel que ela exerce como pai, mãe e filhos, mas no papel que eles podem exercer dentro do negócio. E aí, a partir desse momento, eu preciso ter um certo profissionalismo. É um processo fácil? Não é. Mas eu preciso ter momentos de família, que é o almoço do domingo, mas eu preciso também ter reuniões e conversas sobre o negócio, para olhar para o futuro, olhar para o presente e olhar para o futuro. Muito bem. Professor, doutor William, a gente vê muitas propriedades, às vezes, se desmanchando, né? Existem várias maneiras de você fazer esse herdeiro do campo aí continuar agregado. A holding, que é a famosa holding, né, seria um dos meios, da maneira de se cuidar dessa propriedade, de fazer essa transição? Sim, professor Celso, a holding é um eficaz instrumento de transmissão do patrimônio. Entre outras opções também, mais simples, como a doação, como a partilha em vida. Quando nós falamos de uma empresa familiar do agronegócio, nós temos que ter em mente muito da característica de aonde está localizada essa empresa. Se nós estamos falando aqui do interior, no oeste do Paraná ou, por exemplo, no norte do Brasil, são características diferentes. O sistema é o mesmo,
definir os papéis, a atuação de cada um desses herdeiros dentro da empresa familiar, holding, que muitas vezes é uma empresa limitada, ou, portanto, determinar bem a relação de capital e trabalho desses herdeiros nesta empresa, e olhar também para outros aspectos, como os aspectos tributários, os aspectos societários e sucessórios dentro da holding ou da empresa familiar. Hoje, que esse processo aí que está tendo, né, existe uma evolução da cultura para o herdeiro de campo. Como você está vendo isso, essa transmissão, fazendo com que os filhos possam se unir e não perder aquela característica familiar que, né, a nossa colega falou, né? E depois a financeira também, né? A Luciana já colocou muito bem aqui a importância de uma ferramenta chamada protocolo familiar. Esse é um documento que é um contrato feito em uma família, onde se define esses papéis e criam-se regras, portanto, de entrada no negócio ou saída do negócio, preservando, mais uma vez, os valores familiares que foram ali escritos, né, estampados dentro, logo nos primeiros capítulos desse protocolo familiar. E agora eu vou retomar o assunto do programa de hoje, que é o Dia dos Pais, né? Estamos celebrando hoje a vida dos nossos pais, e eu queria falar sobre essa relação pai e filhos, que hoje o pai, além de passar o exemplo, ele vai também exigir desses filhos uma tecnificação, um estudo prévio para assumir, né, o que ele já construiu. É isso que a gente vê, né, Luciana? É isso mesmo. E é o que está acontecendo no campo hoje, né? Essa grande oportunidade para os jovens ficarem no sentido da profissionalização. Então, antigamente a gente tinha aquela história que o pai não queria que o filho ficasse na propriedade, fosse embora e buscasse por outras alternativas. Mas hoje a gente percebe que os recursos naturais, que é o principal, que é a terra, ela não se compra mais. Então, hoje você tem que ter muita produtividade e muita produção com qualidade. E para isso você precisa de uma tecnificação, de métodos que sejam eficientes para uma grande produção. Então, os filhos têm saído para estudar e retornado para as propriedades. E isso tem facilitado muito esse processo. E é claro que é uma conversa que tem que existir entre as partes, entre aquele sucedido, que tem todo aquele conhecimento, aquela bagagem pelo aquilo que ele construiu, e aquele que está vindo com essas novidades que podem melhorar a atividade do dia a dia. E deixando bem claro, né, que esse herdeiro, porque herdeiros somos todos nós, não necessariamente é o sucessor. Então, tudo isso precisa ser colocado na mesa, né? De qual é o que se tem hoje no presente do negócio e quem realmente vai suceder todo esse processo, essa gestão. Né? Uhum. William, pode ir. Eu acho que você tem aí para complementar também na prática, né? Algo nesse sentido. Claro. A Luciana comentou sobre a questão da propriedade, família e empresa, e nesse sentido, para que coloquem todos na mesma página de um documento, é importante se fazer um bom diagnóstico dessa propriedade rural e também um bom diagnóstico desse histórico familiar e dessas relações. E, como eu dizia, o mapeamento dos interesses, que é conversar, e muito conversar, com cada um desses envolvidos no processo, tanto o sucedido quanto os sucessores. E somente aí que se entrega uma excelente solução adequada para aquela característica de propriedade, para aquela característica familiar, e depois se executa efetivamente um trabalho. Então, o programa Herdeiros do Campo, Luciano, quero te agradecer aqui, porque faz, de fato, um trabalho muito importante de conscientização, né, desses herdeiros do campo, né, para que eles possam dar valor nessa continuidade do patrimônio familiar. E complementando, né, é um processo, né? E esse processo precisa de muito tempo e de muita conversa e quebrar o tabu. E que é o necessário fazer tudo isso em vida, né? Sim. Isso é extremamente importante. Por planejamento, tudo se torna leve e fácil de ser tratado. Com certeza. Luciana, você pode trazer, então, um exemplo para a gente na prática do que você tem visto, do que tem sido feito, que é legal aí para a gente demonstrar para os nossos espectadores? É claro, a gente acompanha sempre o pós-treinamento, né? O pós-curso. E a gente teve a oportunidade aqui na região oeste de conhecer uma propriedade de um pai com 2 filhas que participaram do treinamento. E acho que umas 2, 3 semanas antes de começar o programa, propriamente dito, o pai teve um problema de saúde extremamente sério. E ele foi meio debilitado, mas ele participou. E as filhas, uma delas não estava diretamente vinculada à profissão, à propriedade rural, mas diante do programa acabaram retomando em conjunto. E o dia que a gente fez a visita, quem nos contou sobre o programa não foram as filhas e nem o pai. Quem falou foram os genros. Porque a conversa entre a família pós-treinamento, a cada encontro,
foi realizada dentro de casa. E todo mundo tinha conhecimento de tudo que estava acontecendo. E a frase do pai que me deixou extremamente emocionada foi: hoje eu me sinto em paz e tranquilo. A minha saúde melhorou pelo fato de eu estar compartilhando com elas e com os meus genros que fazem parte desse processo. Que bacana, que legal, né? Integrar todo mundo nessa conversa é muito interessante. Com certeza. Aí a radiografia do que está acontecendo na família é importante, né? É isso aí, é muito importante mesmo. E além disso, eu queria que o William também destacasse para a gente aqui, o professor Celso comentou da holding, né? Você trouxe alguns outros exemplos, mas também algo que eu queria que você falasse é sobre alguns desafios que ainda acontecem, né? Os irmãos ali querem falar entre si sobre como vai ser essa divisão, qual que é a melhor forma hoje da gente abrir esse assunto e conversar de forma harmônica, como você comentou. De fato, é importante a questão do treinamento, né, como a Luciana colocou. E um dos passos para que se chegue até um bom treinamento é esta questão de saber sobre o que nós vamos falar. Então, definir a prioridade do assunto. Qual é a prioridade do assunto? É nós evitarmos um inventário? A prioridade do assunto é nós fazermos um planejamento tributário em cima das operações agrícolas nesta propriedade rural? A prioridade será envolver os familiares desde já nessa operação? Então, nesta etapa, onde se define o objeto do planejamento sucessório, a quantidade de patrimônio envolvido, se é um empresário rural que já tem outros bens imóveis, por exemplo, na cidade, ou participa de uma outra empresa. Então, a definição do escopo adequado do planejamento sucessório é o ponto inicial. Esse é o grande desafio, né? Se delimitar sobre o que nós vamos falar, com quem nós vamos falar, quais serão a periodicidade dessas reuniões, se é após um treinamento como Herdeiros do Campo, ou se precisa passar por um treinamento para depois poder sentar à mesa, que conflitos já existem que devem ser resolvidos antes de sentarmos à mesa, quais os conflitos que nós devemos evitar, né, para que atinjamos então os objetivos do planejamento sucessório. Muito bem. A ideia é deixar tudo muito bem claro, né? Muito claro. Aí dá para planejar certinho, né? Isso aí. E então, para quem quiser saber mais sobre o programa Herdeiros do Campo, Luciana, eu queria que você já deixasse o recado também. Famílias que estão interessadas, então, em ter esse projeto dentro de casa, como é que pode fazer, então, para participar? Então, todas as famílias, né, de produtores rurais podem estar participando entrando no nosso site pelo www.sistemafaep.org.br ou procurar o sindicato rural patronal mais próximo do município ou as nossas regionais, que no site tem todas essas informações. Então, a partir do momento que tiver um interesse, é só ir atrás do sindicato e a gente acaba formando essas turmas. Estamos à disposição de todos no estado. Muito legal. William, também queria que você deixasse aí um recado agora, final, para quem está acompanhando a entrevista aí, dessa importância desse planejamento sucessório aí, principalmente para os pais que nos acompanham. Muito obrigado, Antoniela, professor Celso, pelo convite. Eu diria o seguinte, que a importância do planejamento sucessório é antes que seja necessário. Planeje antes e você terá os seus resultados muito bem atingidos. Muito bem. Pessoal, muito obrigada pela participação de vocês aqui e a gente segue conversando aí para falar sobre sucessão familiar, que é um assunto muito importante, né? E acompanhando as ações de vocês. Muito obrigada, até a próxima. Obrigado.